Boa tarde. Antes de mais nada, é uma satisfação estar participando aqui com vocês do Open Bank Week, numa situação extremamente especial aí, todo mundo de casa, né? Mas eu acho que, além da reflexão que a gente fez na nossa própria vida ao longo de todos esses dias aí no confinamento, a gente consegue fazer algumas reflexões sobre o nosso mercado, sobre como um evento desse tamanho ele impacta a nossa vida e ele impacta a forma como as empresas e as pessoas operacionalizam suas transações, para a gente ser bem específico no nosso tema, né? Então, antes de mais nada, o Fitbank é uma plataforma de tesouraria online, é um core bancário 100% em nuvem e ele foi construído totalmente dentro das tecnologias mais modernas disponíveis no mercado. Então, de uma certa forma, todo esse processo de virtualização que está acontecendo na economia, para o Fitbank já foi o D0, né? Nós somos uma plataforma de 5 anos agora de crescimento e nós já nascemos na era da computação em nuvem. E eu mais para frente vou falar um pouquinho mais disso, mas eu acho que é uma coisa extremamente relevante para esse nosso bate-papo, né? Então, acho que a primeira coisa com relação à pandemia, no que ela afeta, né, e eu acho que é o tema mais óbvio de todos, é justamente a necessidade do contato físico de uma série de pessoas, né, para que as transações aconteçam. E eu tenho acompanhado aqui em São Paulo, né, o comportamento das pessoas, o nosso próprio comportamento, o comportamento de pessoas próximas e o comportamento das pessoas físicas, nossos clientes, que também estão sendo impactados por tudo isso, né? E eu acho que uma coisa que é bastante simples da gente perceber é que justamente você está sendo meio que obrigado a testar situações e hipóteses que exijam um contato menor das pessoas, né? Então, desde a utilização do Apple Watch, que a gente tem aqui na mão, para você poder fazer um pagamento de cartão, até você enviar um determinado recurso para uma determinada pessoa que antigamente você poderia encontrar com ela, sacar o dinheiro e pagar, e que agora, de uma certa forma, isso daí está um pouco embaraçado, né? Então, eu acho que isso daí, eu costumo até, recentemente estava conversando com o pessoal do meu trabalho, e a gente costuma comparar isso com uma greve bancária, né? Quer dizer, quando você tem greve de banco, a agência para. E a gente sempre fica naquela de que se a agência para, o aplicativo aumenta, né? Quer dizer, dos próprios grandes bancos, isso absolutamente independente de qualquer empresa, né? Quando as pessoas se veem obrigadas a mudar o seu comportamento, elas mudam o comportamento porque num determinado momento elas não fizeram justamente por uma inércia, porque aquilo lá sempre funcionou, sempre pôde, mas quando ela se vê obrigada a ter um comportamento diferente, ela passa a preferir esse novo comportamento, né? Eu trabalho com pagamento eletrônico há 20 anos, já passei por várias crises, né? Financeiras, infelizmente, nenhuma da saúde, mas as financeiras mesmo já colocaram as pessoas a buscarem formas mais eficientes, formas mais simples, formas mais rápidas, formas mais digitais ou de baixo custo, como o seu comportamento, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente já percebe acontecendo ao longo do tempo, né? E provavelmente a utilização dos aplicativos, dos bancos digitais, dos pagamentos, é uma coisa que vai se intensificar muito pós-pandemia, né? Mesmo durante a pandemia, nós já podemos acompanhar isso, quer dizer, o volume dos nossos clientes, né? Uma série de bancos digitais e fintechs que trabalham conosco, já tem apresentado um aumento expressivo de volume, né? O volume de transações, a quantidade de pagamentos que são feitas nessas plataformas tem aumentado bastante, e isso daí nos faz crer, né, que é justamente em cima de uma mudança onde a pessoa que antigamente mandava num malote, ia no banco, ia na agência, ia eventualmente na própria lotérica fazer esse pagamento, agora está preferindo pagar do meio digital, né? Nossa percepção é que isso não volta, né? Então, isso daí a gente já viu acontecer no passado e não volta. Não volta, a pessoa vai lá, ela usa, aprendeu, gostou, agora eu sei como é que é, e ela não vai voltar para trás. Então, toda a parte da bancarização digital das pessoas, né, eu acho que ela vai trazer vai ter um ganho muito grande, muito expressivo aí, né?
Uma outra coisa que a gente percebe é justamente essa necessidade de se ir à agência, né, que é uma coisa que está muito marcada na vida das pessoas ainda, está muito arraigado, e isso não é necessariamente das pessoas, eu até acabei de falar das pessoas, mas isso tem muito a ver com processos e procedimentos que são impostos justamente pelo próprio banco, né? Então, os grandes bancos, eles já estão descobrindo a quantidade de vezes que eles têm que colocar as pessoas lá dentro da agência sem que necessariamente isso seja 100% relevante, né? Você precisar comparecer à agência para trocar senha, você precisar comparecer à agência para entregar um pedaço de papel, você precisar comparecer à agência para conversar com uma determinada pessoa, né? É uma coisa que, assim, ela, no meu modo de entender, isso já era extremamente ultrapassado, né? Mas agora com a pandemia, além de tudo, vira um transtorno, né? Então as pessoas vão lá e elas acabam se obrigando a fazer alguma coisa que elas não queriam, e não é por uma conveniência, agora é por uma questão de saúde, né? Mas ela ainda, por meros procedimentos obsoletos e arcaicos, ela ainda se vê obrigada a comparecer a uma agência ou fazer algumas coisas. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso daí vai ter um impacto muito grande, positivo, principalmente nos grandes bancos, onde a burocracia bancária mais se manifesta, né? Mas que eles estão lá refletindo e falando, mas por que a pessoa tem que vir aqui para poder fazer essa senha? E eu estou dizendo isso pelo simples motivo de que nós mesmos, né, lá no Fitbank, que operamos com todos, nós temos hoje 16 bancos operando conosco, e dos quais os 5 grandes, né, nós já percebemos que determinadas obrigações já não são mais tão obrigatórias assim, e que determinadas questões que só se fazia in loco, pessoalmente, com uma assinatura física e etc. e tal, já estão informalmente sendo flexibilizados pelos bancos. A gente espera e torce para que justamente a gente consiga manter esse processo. Isso, por si só, já vai ser um grande benefício no dia a dia das pessoas, e acho que vai ser um grande benefício, inclusive, para os grandes bancos, que são os que mais sofrem com essa visão de burocracia que a população acaba tendo, né? Mas eu acho que isso daí também, então, você poder enviar dinheiro para uma pessoa terceira à distância, você não ser obrigado a encostar, não ter que colocar a tua senha na maquininha, não precisar colocar o seu cartão na maquininha. Quer dizer, são coisas do dia a dia, absolutamente do cotidiano de todas as pessoas físicas aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, são coisas que estão sendo obrigatoriamente revistas por uma questão absolutamente alheia à vontade de todo mundo, mas que, por outro lado, permite com que novos hábitos sejam desenvolvidos, novos hábitos sejam adquiridos, e no momento em que esses novos hábitos são adquiridos, eles não voltam para trás. E por quê? Porque fazer digital é melhor, fazer digital é mais conveniente, né? A gente está aqui já acompanhando o crescimento do e-commerce aqui há décadas, né? E ele não para de crescer, e por que não? Justamente porque existe uma conveniência muito grande, vamos dizer assim, em você poder fazer todas essas coisas remotamente, né? A partir de hoje, a gente está vendo uma intensificação no comportamento, inclusive de quem, num determinado momento, já foi resistente a isso, né? Até eu gosto de fazer uma brincadeira, mas o meu troco acabou faz 1 mês e meio, né? Quer dizer, hoje em dia eu não tenho mais troco de nada para nada, eu não consigo, se vem o cara da pizza entregar a pizza aqui em casa, eu vou ter que dar o troco no cartão para ele, porque o meu troco eu já não tenho mais e eu não tenho onde arrumar mais troco, né? Então, coisinhas pequenas, elas vão sendo mudadas, elas vão sendo desenvolvidas e etc. e tal. E aí, a partir disso, a gente consegue já ver um futuro para isso, como é que esse negócio vai acontecer. Mas eu acho que isso daí não é a transformação mais importante que vai passar, porque essa é uma questão de que o tempo vai passar e essas coisas naturalmente acontecem, e a pandemia ela está acelerando de uma forma relevante, mas é uma mera aceleração, ela não provoca nenhuma transformação na visão disso. Por outro lado, eu acho que com relação ao mundo do business to business, né,
a gente tem uma transformação relevante na forma como eu creio que as empresas vão enxergar todos os seus processos financeiros, tanto dentro das empresas quanto dentro dos próprios bancos, né? Dentro das empresas, eu digo por quê? Porque todos nós aqui, num determinado momento, nos vimos obrigados, e sem poder ter escolha, a fechar o escritório, né? A gente lá no Fitbank, na semana do dia 13, que era o dia 13, foi uma sexta-feira, né? A gente já passou o dia reunido de como seria 100% das pessoas fora do escritório, né? Hoje nós temos 120 pessoas trabalhando conosco em 2 escritórios, um em São Paulo, outro no Ceará, e a gente começou a se reunir falando, vamos ficar preparado, né? Já tínhamos, inclusive, passado por uma série de due diligences de quais seriam os seus planos para a pandemia e etc e tal, e sempre respondendo tudo aquilo, dando risada, né? De que aquilo lá jamais aconteceria. A última dessas a gente respondeu 1 mês e meio antes da gente efetivamente ter que fechar o escritório, né? Que também é um motivo de reflexão interessante para a gente aí. Mas, de qualquer forma, a gente já tinha um preparo, já tinha um caminho, já tinha diretrizes, já tinha pessoas definidas de como fazer isso. Nós, por sermos uma empresa financeira, prestarmos serviço para banco, nós passamos por isso e fomos obrigados a refletir sobre isso antes mesmo do negócio chegar. Mas eu tenho certeza que tem uma série de empresas que se foi pega no susto, né? Então, nós, naquela sexta-feira, dia 13 de março, nós nos reunimos lá internamente e começamos a organizar o esvaziamento do escritório, né? Montamos um protocolo lá, esse protocolo seria ou não executado em função da nossa decisão no domingo à noite, né? No dia 15. E no dia 15 nós tomamos a decisão de fato, disparar o protocolo. No dia 16 a gente já tinha menos de 1/3 das pessoas lá no nosso escritório. No dia 17 a gente tinha como 4, 5 pessoas. No dia 18 o escritório de São Paulo fechou. No dia 19 o escritório do Ceará fechou. E estamos 100% remotos desde aquela época. Acho que o que é bacana, o que é legal, que a gente viu e percebeu, né? Eu acho que a primeira coisa de todas é que você se valer de tecnologias novas e modernas, ela te permite você se proteger de problemas que você nem sabe que você vai ter, né? Então, o fato de nós estarmos 100% em nuvem, e o nosso sistema já é um sistema com volumes bastante grandes, né? Nós já estamos aí mirando em R$ 1 bilhão processados por mês, né? Então são valores bastante relevantes aí que a gente tem em coisa como 2 milhões, 2 milhões e meio de transações no mês, né? A gente percebeu, em primeiro lugar, que a nossa empresa estava preservada sem a necessidade de ter gente disponível no escritório, né? Naturalmente, todo mundo trabalhando, todo mundo super concentrado, dedicado, que, aliás, foi uma outra coisa que não tem a ver com tecnologia, mas foi uma grande satisfação de eu ver o nível de dedicação e comprometimento da nossa equipe, né? Mas, por outro lado, a gente percebeu também que o fato de você ter à sua disposição ferramentas mais modernas, e aqui eu vou resumir muito em alto nível, como sendo a computação em nuvem, né? Ela por si só já permite com que nós estejamos mais preparados para lidar com esse tipo de desafio que pode vir a acontecer na nossa vida. Então, na nossa migração, foi 100% das pessoas para casa, né? E passamos, então, a fazer o quê? A conseguir retomar a nossa capacidade de desenvolvimento, né? Porque hoje, nosso desenvolvimento, hoje até o início da pandemia, nosso desenvolvimento ele era 100% em loco, né? Nossos funcionários todos trabalhando internamente, né? E aí, a partir disso, nós passamos a ter uma necessidade de contratar, inclusive, novos serviços da Amazon, né? Para poder manter a nossa equipe de desenvolvimento trabalhando e funcionando. Isso daí foi mais ao longo desta semana, do dia 16 de março,
foi um trabalho que nós fomos fazendo, nós fomos colocando primeiro o pessoal de São Paulo que saiu antes, e na sexta-feira daquela semana lá, sexta-feira, dia 20, se eu não me engano, 100% da equipe estava já de volta ao trabalho. Tudo isso foi muito simples, trabalhoso, mas muito simples, muito fácil, e nós conseguimos transformar uma coisa que poderia ser um desafio, que pudesse trazer um risco operacional para a nossa empresa, né? Um risco de desenvolvimento de futuros negócios e etc., numa questão operacional e uma coisa que é uma conta, né? Hoje está mais caro ficar em casa do que ficar no escritório, mas, por outro lado, a empresa absolutamente operacional. Isso foi uma das coisas que a gente ficou pensando bastante ali, que a gente viu, né? E pensando na realidade, inclusive, de empresas com as quais a gente trabalha, de empresas que são nossos fornecedores, de empresas que são nossos clientes, etc. e tal, dentre elas bancos, né? O tamanho do choque que isso foi para cada um deles, né? E isso daí, de fato, teve um impacto relevante a partir do momento que a gente percebeu que as empresas que estavam lastreadas em tecnologias mais antigas, vamos dizer assim, né, menos modernas, né, essas empresas elas passaram a ter algumas dificuldades, né? Parou? Não necessariamente. Teve susto? Muito provavelmente. E aí a gente começa a perceber quando as pessoas começam a ter que manter determinados funcionários no escritório, passaram a ter que manter determinadas pessoas do lado de dentro, sem poder deixá-las em casa e etc. e tal. E tudo isso foram coisas que foram sendo percebidas por nós, e a motivação de tudo isso é a tecnologia. Passada a pandemia, o que eu acho que vai acontecer com esse mundo do B2B, né? As pessoas e as empresas, elas vão ter que se certificar que elas conseguem operar 100% remota. Quer dizer, um exercício que vai passar a acontecer de uma forma muito intensa dentro das empresas é como é que eu consigo ficar 100% remoto, né? A gente segue esperando que isso nunca mais aconteça. Primeiro, antes de mais nada, é que acabe, né? Mas, de qualquer forma, a preparação para isso tem que ser uma coisa relevante. A gente aqui viveu em fevereiro um dia que encheu a cidade de São Paulo inteira, com alagamento, etc. e tal, e parará. E nós mesmo lá no Fitbank, a gente teve uma quebra de ritmo ali relevante. Nem todo mundo conseguiu chegar, e etc. E a pessoa que não chegou naquele dia não trabalhou, né? A empresa não pode passar por isso, né? Lá no Fitbank não deu problema com a enchente, deu tudo certo, a vida segue, a vida continua, mas, por outro lado, você não pode estar sujeito a determinados riscos e a determinadas situações como essa. Então, toda empresa que hoje está em cima de uma tecnologia mais antiga, está em cima de servidores, está em cima, né, não na nuvem, em loco, né? Às vezes a gente já viu grandes data centers dentro de empresas, ou data centers dentro dos próprios data centers, né? E etc. e tal, uma tecnologia que exige que uma pessoa de infraestrutura esteja presente para poder lá mexer nas máquinas, dar boot na máquina se ela deu problema, e qualquer coisa nesse sentido, né? Isso tudo é uma coisa que ela meio que perde a razão de ser a partir do momento que todo mundo vê escancarado na frente o tamanho do problema que é você não poder trabalhar remotamente, né? Então, a gente percebeu isso com relação a volumes dos nossos clientes, né? Então, tem um dia que o volume foi mais baixo e vamos tentar entender o que aconteceu. Teve um outro dia que o volume explodiu, vamos tentar também saber o que aconteceu. Olha, a gente tem processos onde nós temos concorrentes naqueles processos. Por que o volume migrou mais para o Fitbank, menos para o nosso concorrente? O que aconteceu na vida desses caras? Então, toda essa reflexão é uma coisa que nós intensamente temos feito, né? Para poder olhar, analisar e entender quais são esses impactos que a tecnologia traz, né? E são coisas que, por mais que a gente trabalhe com isso, viva disso, na hora do vamos ver, você sempre tem algum descobrimento, sempre tem alguma coisa interessante. Então, para o futuro, né, a minha visão, que eu acredito que vai acontecer, é que o caminho
que ele já estava sendo perseguido e percorrido e transcorrido por todas as empresas que estão fazendo parte da revolução tecnológica do setor financeiro, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, ele não vai mudar, mas ele vai intensificar o ritmo, né? Então, as necessidades de desenvolvimento de plataformas que atendam em cima de novas tecnologias, em cima de tecnologias mais modernas, em cima de tecnologias que são mais autossuficientes, são mais eficientes, que te deem mais flexibilidade, que te demandem menos administração da infraestrutura da empresa, né? E aí eu estou falando muito da computação em nuvem, né? Que quem conhece sabe que computação em nuvem é um termo extremamente simples e simplista, talvez, para uma série de ferramentas que você passa a ter na mão, mas é muito bem isso, né? Quer dizer, uma coisa é eu ter que deslocar um funcionário até um determinado escritório que eventualmente pode estar fechado, né? Inclusive fechado por normas governamentais, concordando com elas ou não, de repente a gente se vê na situação de que as pessoas não podem andar na rua. E na hora que você se vê numa situação dessa, você tem que estar apto a poder lidar com isso. E essa aptidão de poder lidar com isso, ela passa por exemplo, você não ser obrigado a sair de casa ou a ter que falar, nossa, agora eu preciso de uma autorização especial para fazer o óbvio, né? Então, todas essas questões, eu tenho certeza absoluta que estão sendo refletidas neste momento e que não vão ser esquecidas no momento em que a nossa vida voltar ao normal. Ao contrário, elas vão ser intensificadas e vão ser analisadas como sendo um ponto de vulnerabilidade potencial de uma determinada empresa, né? A gente sabe que existem aqueles sites backups, né? De que não, porque se acontecer alguma coisa aqui na minha região, eu tenho um outro lugar em outra região onde eu continuo funcionando, né? E esse outro lugar em outra região também está fechado. Então, toda essa reflexão, né, ela está acontecendo, né? Os processos que não são 100% digitais, aquela burocracia de que, mas eu quero um contrato com a firma reconhecida, eu quero a presença física, eu tenho que autenticar qualquer coisa, tenho que comparecer aqui, vão cair por terra, mas mais do que isso este arquivo tem uma pessoa que sobe, aquele arquivo tem uma pessoa que controla, este determinado processo a pessoa só controla daqui do meu escritório, então todas essas coisas, elas estão sendo revistas, estão sendo pensadas. Hoje, elas estão causando um impacto. Pode ser um incômodo, como pode ser chegar no nível de determinadas operações estarem suspensas na empresa durante esse período, né? Então, desde um incômodo de obrigar uma pessoa a ir todo dia para o escritório para fazer uma atividade, sendo que ela não vai ficar lá o dia todo. Por outro lado, trazendo determinados processos que obrigatoriamente tiveram que parar porque você precisava de X pessoas presentes no escritório para que ele acontecesse, etc. e tal, tudo isso vai ser migrado para a plataforma digital, né? O Fitbank tá super bem posicionado com relação a esse tipo de questão. Nós temos uma flexibilidade muito grande, inclusive, principalmente, na verdade, a sistêmica, para que a gente possa poder organizar, coordenar e pilotar todas essas coisas. E, por outro lado, as empresas e as pessoas elas estão refletindo sobre isso, né? Elas estão analisando esse tipo de questão. Olha, eu tomei um risco aqui, hoje não deu problema, mas se tivesse vindo uma medida mais restritiva, talvez tivesse dado. Eu consegui contornar isso daqui, mas me custou muito caro contornar isso daqui, né? Porque o compromisso de todo mundo é continuar, né? Torcer para que a pandemia seja superada aí pela humanidade toda e aí a partir daí a gente poder retomar a nossa vida normal. Mas a nossa vida normal no que diz respeito ao Open Banking, no que diz respeito às plataformas digitais, bancárias, etc. e tal, no nosso modo de entender lá no Fitbank, eles vão ser um novo normal numa intensidade muito maior, né? Nós, por mais prontos que nós estivéssemos para estar 100% da empresa fora, né? Nós já inclusive havíamos pensado no início da pandemia
a gente estava num ritmo de contratação muito intenso, né? E naturalmente a gente suspendeu isso nesse começo, e a nossa expectativa era que nós fôssemos voltar a contratar com pessoas dentro de casa, né? Com as pessoas de volta, quando a gente estivesse de volta ao escritório, perdão. E, por outro lado, a gente está fazendo o contrário. A gente agora falou, não dá mais para parar, voltamos às contratações, as contratações estão sendo feitas com as pessoas iniciando seu trabalho dentro de casa, né? O depoimento pessoal meu aqui é que eu, particularmente, não acho que o home office seja o futuro, drástico na forma como ele é, né? Naturalmente, flexibilidade isso sempre teve, lá no próprio Fitbank também sempre teve. Você teve uma reunião, você hoje não vai para o escritório, não vou de manhã, não vou à tarde, não vou a determinado horário. Isso é uma coisa super comum, já era comum lá no nosso escritório, entre nós, né? Mas, por outro lado, falar que não precisa de escritório, eu acho que é muita coisa, né? Eu sinto falta do cafezinho, eu sinto falta da conversa da copa, eu sinto falta de almoçar com os meus amigos, eu sinto falta de cruzar com o pessoal na rua, eu sinto falta de interagir, de conversar com os clientes, e eu acho que a gente consegue se desenvolver muito bem remotamente com tudo aquilo que é absolutamente essencial, né? Mas eu acho que a gente tratar das coisas que não são as essenciais, que não são as coisas mais obrigatórias, vamos dizer assim, da nossa vida, é o que faz com que no longo prazo a gente consiga ir mais longe, né? Então, até eu faço um depoimento aqui. Hoje, como te disse, não tivemos problemas, ao contrário, tivemos um acréscimo de faturamento, tivemos um acréscimo de volume, nossa empresa está caminhando, nós conseguimos estabilizar em menos de uma semana todo o processo de desenvolvimento remoto. O nosso business, ele é um business que se beneficia de uma situação como essa, como eu disse, não por uma mudança de comportamento, mas por uma aceleração na percepção desse comportamento, que é digitalizar a maior parte das coisas. Mas, por outro lado, a gente está sentindo muita falta de estar encontrando, está todo mundo junto, está todo mundo batendo papo. Não sabemos quando isso vai começar, quando a gente vai voltar, né? Obrigatoriamente vai voltar numa época em que as coisas estejam devidamente organizadas, né? A gente vai voltar na hora que todo mundo estiver tranquilo, na época que as pessoas não tiverem mais com medo de trabalhar ou qualquer coisa assim. Não tem motivo nenhum para isso acontecer, com qualquer tipo de forçar uma situação, mesmo porque a gente foi uma das empresas que conseguiu se adaptar ao lado de fora. Mas, por outro lado, a gente também considera que esse não é o melhor caminho é a gente poder interagir, a gente poder estar junto. E, naturalmente, São Paulo aqui é uma cidade grande, tem trânsito, pode dar tempestade, eventualmente você tem que viajar, e aí os meios remotos nós vamos usar também, né? Além da nossa interação com o mercado financeiro ser 100% na nuvem, a gente também pode remotamente estar interagindo entre nós. Mas isso daí é uma coisa que quando o escritório voltar, o Fitbank vai voltar aos seus endereços muito feliz, muito satisfeito. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu queria agradecer aí a oportunidade da gente conversar nesse momento aí, e fica a torcida aí para que a gente possa acabar o aspecto da saúde o quanto antes, para enfrentar a crise financeira que está vindo também. Mas crise financeira a gente já passou por mais de uma, já sabe como é que é, e mais uma vez a gente vai sair mais fortalecido do que a gente entrou nela, eu tenho certeza. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.